Olha, quando a gente toca no tema da imortalidade da alma, a gente está falando de uma das questões mais antigas e, sem dúvida, mais profundas da humanidade. Sabe aquela intuição, que parece que todo mundo tem um pouquinho, de que somos mais do que só o nosso corpo físico? Pois é, a sensação de que algo em nós transcende a matéria, é sobre isso que vamos conversar. E claro, tudo isso leva àquela pergunta central, atemporal, que ecoa através da história. O que acontece depois da morte? É a grande questão que move filosofias, religiões e a nossa própria busca por um sentido maior. O mais interessante é que esse sentimento, essa ideia de transcendência, não é de um povo só ou de uma época específica. Ela aparece em praticamente todas as eras e civilizações. Isso faz a gente pensar. Talvez seja uma percepção muito profunda da própria consciência humana. Agora, vamos dar uma olhada em como essa ideia não é nenhuma invenção moderna, muito pelo contrário. Ela é um conceito fundamental do pensamento humano, com raízes que, se estendem por milênios. Aqui a gente consegue ver um verdadeiro fio condutor na história. Começa lá no Antigo Egito com a crença na vida após a morte, passa pela filosofia grega com Platão, chega forte nos ensinamentos do cristianismo primitivo e é, depois reafirmada e organizada no século XIX pelo espiritismo. A sobrevivência da alma é um tema constante, percebe? E falando em Platão, o filósofo grego nos deu um dos argumentos mais influentes sobre isso. Para ele, era simples. A alma já existia antes do corpo e, claro, continuaria a existir depois. Ela pertenceria a uma realidade superior, que não muda, enquanto o nosso corpo seria só, uma casca temporária. Ok, agora que a gente viu essas raízes antigas, vamos mergulhar um pouco mais fundo e ver como doutrinas mais estruturadas definem essa ideia de mortalidade. Na perspectiva cristã, por exemplo, a imortalidade está totalmente ligada à continuidade da vida e, claro, a uma responsabilidade moral. A mensagem do Evangelho é bem direta. Nossas ações aqui têm um peso, porque a jornada não acaba no túmulo. A ressurreição é apresentada como a prova máxima de que a vida vence a morte. Já na doutrina espírita, que foi organizada por Allan Kardec, a imortalidade é vista como um processo de evolução contínua. A alma, ou espírito, passa por várias vidas, várias experiências, para poder aprender e progredir. Então, a morte aqui não é vista como um fim de jeito nenhum. É mais uma transição, uma libertação que permite que a nossa individualidade e tudo que a gente conquistou siga conosco. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que essa ideia toda transforma o nosso dia a dia? Porque acreditar na imortalidade não é só uma questão sobre o que acontece depois da morte, é principalmente sobre como a gente vive agora. Vamos pensar um pouco nas implicações práticas disso. Primeiro, a ideia de que somos imortais significa que cada ação nossa ecoa no futuro. Segundo, as dificuldades da vida, o sofrimento, ganham um novo sentido. Podem ser vistos como lições, não como castigos sem propósito. Terceiro, a ideia de justiça se expande. E por último, e talvez o mais consolador, os laços de amor que a gente constrói não se desfazem com a morte. Essa é a grande virada de chave, sabe? A vida deixa de ser uma corrida curta com um fim abrupto e se transforma em parte de uma viagem muito maior. Esta existência passa a ser vista como apenas um capítulo de uma longa saga. É super importante entender que essa crença não é só um conforto para a dor da perda, não. Ela é, na verdade, um chamado bem ativo para o nosso crescimento pessoal e para a responsabilidade que temos com a nossa própria vida. Então, as ideias para a gente levar daqui são essas. A jornada não acaba. A evolução é constante. E por causa disso, cada pequena decisão que a gente toma hoje está construindo ativamente o nosso futuro espiritual. Não existe uma pausa para esse crescimento. E essa frase ilustra de forma brilhante a mensagem central de tudo isso. A morte deixa de ser vista como uma parede e passa a ser vista como uma porta, uma passagem de um estado para o outro, mas que mantém a essência de quem somos. E com isso, a gente finaliza com uma reflexão. Se a gente aceita a vida como uma jornada contínua e com propósito, a pergunta que fica no ar é: qual a direção e o significado do nosso próximo passo hoje mesmo?